Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que assistem esta aula. Então vamos para a aula 611 no total, pelo YouTube é 239, ou seja, pelo YouTube estamos na contagem 239, porque ela iniciou após um certo período. Antes era somente em algumas pessoas que possuíam o link. E para quem deseja fazer pergunta, pelo WhatsApp, operadora 11 5014 22 17, iremos responder nesta aula. Então é importante não esquecer de mencionar idade, sexo, estado civil. São 3 fatores importantes, no mínimo, para que possamos ter uma ideia geral de como que é a pessoa, tá? 5014 22 17. E por e-mail, estudo a verdade da vida tudo junto, @sni.org.br. E às quintas-feiras estou atendendo pessoalmente. Existe um certo limite, porque muitas pessoas para meia hora para cada pessoa, então é importante que tenhamos somente esse tempo para poder atender o máximo possível de pessoas. Então, para agendar essa orientação pessoal, na sede central, para agendar, o telefone é operadora 11 5014 22 58. Então, vamos para a primeira pergunta de hoje. Feminino, casada, 36 anos. Tenho uma filha de 3 anos e após o nascimento dela, eu, que até então mantinha certo equilíbrio, tive depressão pós-parto. Até hoje não consegui me recuperar. Hoje faço uso de medicações, mas ainda tenho episódios de descontrole emocional, especialmente com relação à seletividade ou dificuldade de alimentar. Há 2 meses saí de casa e me afastei do marido e tenho me dedicado a vivenciar os ensinamentos da doutrina, mas me sinto incapaz e culpada quando fracasso. Como consigo limpar o meu subconsciente dos traumas da infância, já que tive um pai alcoólatra e sem controle emocional? Sinto como se estivesse reproduzindo os comportamentos dele com a minha filha, mesmo lutando contra isso. É isso que você mencionou, é verdade, porque inconscientemente os filhos acabam imitando os pais. E muitas vezes a pessoa não percebe, mas o modo de falar, o modo de chamar atenção é a mesma forma que os pais faziam. Então esse descontrole emocional, a causa é exatamente o que você mencionou. Na verdade, a causa é essa. É esse ressentimento que você guarda do seu pai, daqueles tumultos que você viu, muitas vezes sua mãe chamando a atenção do seu pai, e seu pai alcoolizado, e muitas vezes discussões um pouco ásperas, e você ficava com receio, com medo, e você não gostava nada daquela cena, não suportava aquela cena, mas foi registrando no seu inconsciente. É importante você limpar tudo isso, como realmente você mencionou. Uma jovem, como eu disse outra ocasião, ela não conseguia perdoar o pai porque ela era alcoólatra, então sofreu muito com isso e aí ela foi para Ibiúna depois de um momento muito difícil, quando o pai alcoolizado tentou bater na mãe. Ela já havia visto essa cena, mas quando novamente o pai alcoolizado foi agredir a mãe, ela pulou em cima do pai, derrubou o pai no chão, ela batia, com muito ódio, e se não fosse as 2 irmãs, ela provavelmente poderia até ter matado o pai, porque não tinha nem força para reagir. E foi para Ibiúna, quando me contou esse caso, eu disse o seguinte: você sofreu na mão do seu pai, você sofreu porque havia uma causa muito forte para isso, né? E essa causa é que nós somos regidos pela lei do karma, e a lei do karma é quem planta colhe, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso não é castigo de Deus, é simplesmente uma lei que atua no nosso inconsciente, que é a lei da mente, ou seja,
A lei da mente, a lei do karma, é o mesmo nome, mas com várias denominações. E mencionei que devido a isso, o fato de ela ter sofrido nessa encarnação muito com o pai, ela fez o pai dela sofrer muito numa encarnação anterior. Não necessariamente na última encarnação, pode ser penúltima, outra, que o karma nem sempre se manifesta na encarnação seguinte. E dei uma tarefa bem forte, bem puxada, para que ela purificasse realmente aquilo que está no inconsciente. Ou seja, a oração do perdão corresponde ao detergente que você usa na pia da cozinha. Se 10 gotas de detergente não forem suficientes para lavar uma panela, você precisa colocar mais gotas, mais gotas, mais gotas. Por isso que Cristo respondeu para Pedro, não digo, quando Pedro perguntou se era suficiente perdoar 7 vezes, Cristo disse, não digo 7, mas digo 70 vezes 7, porque Cristo sabia que realmente aquilo que está fortemente arraigado no nosso inconsciente, ela precisa pingar, 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 da mesma forma que gravamos a tabuada pingando, 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 tabuada 2, repetindo, 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 é assim que gravou no subconsciente. Então, da mesma forma, para tirar também é necessário fazer o mesmo processo. E ela começou a fazer exatamente, rigorosamente, e quando faltavam uns 2, 3 dias para completar esse período, ela teve um sonho muito nítido, muito real, que ela viu que não era um sonho, não era uma simples fantasia, uma frustração do inconsciente, mas é um fato real que aconteceu. Ela viu a cena de um índio gordo sentado à beira do rio e um índio jovem se aproximando. Aquele índio jovem acabou matando aquele índio gordo. E aquele índio gordo, quando ela percebeu, ela viu que ela, na outra encarnação, era um homem, nessa encarnação ela era um homem, e acabou matando aquele índio gordo, que não era o seu pai. Mas, por isso que ela entendeu que nessa encarnação, ela veio como filha daquele índio, que aquele índio gordo, que ela acabou tendo aquele problema. Então, imediatamente ela entendeu que a causa principal, tudo começou nessa encarnação onde aconteceu esse confronto, essa agressão contra aquele índio. Então ela foi até a casa dos pais, pedir perdão pessoalmente para o pai. E era 8h30 da manhã, mais ou menos, tocou a campainha e quem abriu a porta foi o pai. E o pai, na hora que ela viu que era o pai, na porta, na calçada ainda, ela abraçou o pai, pediu perdão, abraçando, chorando, chorava copiosamente, pai, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu estava errada, me perdoe. E o pai, chorando, disse, filha, eu que peço perdão, porque eu com a bebida não pude dar, não fui um pai bom, a bebida me atrapalhou. E ela pedindo perdão, e ele também pedindo perdão. Ou seja, a verdadeira harmonia é aquilo que está na sutra, o recíproco agradecimento, o recíproco perdão, ambos lá, não somente unilateral, o recíproco, aí realmente ocorre uma verdadeira purificação. E aí ela sentiu-se bem, voltou a morar nessa casa. Então, se você fizer o mesmo, você vai renascer para a verdade. Esta é a tarefa que você precisa praticar. Quando sentir um profundo amor e gratidão pelo seu pai, será a comprovação de que você perdoou o seu pai de verdade. Essa é uma das missões que você tem. Antes de você nascer, o seu anjo orientador disse, vai ter aquilo que nós estudamos, na verdade, da vida volume 9, que chega a uma determinada etapa, na encarnação seguinte nós teremos uma provação. Essa provação é exatamente enfrentar uma situação difícil. E você sabia disso, né? Você sabia disso e aceitou. Por quê? Porque era para o bem da sua evolução espiritual. E por isso, com certeza, você galgou, né, passos maiores de iluminação praticando tudo isso. Então essa é uma das grandes missões que você recebeu nessa encarnação. Então leia o livro Buscando o Amor dos Pais várias vezes. Não se coloque como vítima, porque relação pais e filhos é kármica, conforme nós explicamos. Você vendo seu pai de uma forma, você e seu pai vendo de uma forma holística, né, de uma forma global, não somente nessa encarnação. Não somente essa encarnação. Isso não é holística, você vê o todo, você entender, compreender o que está acontecendo agora, por que aconteceu agora, por que aconteceu antes, ou seja, havia uma causa e manifestou um efeito. Então a visão holística é você entender a causa e o efeito da situação que aconteceu.
Aí realmente vai se compreenderá verdadeiramente a situação. E entendendo isso, você perdoa facilmente, entendendo isso, você vai amar profundamente. Uma ocasião, a minha esposa disse o seguinte, quando eu tinha comentado sobre isso, ela disse, se todo mundo entender a lei do karma, a lei da causa e efeito, fica fácil perdoar, exatamente, fica fácil perdoar. A pessoa vendo somente a encarnação presente, ela pensa, eu sou vítima, mas ela não entende que numa das vezes anteriores, ela foi a causadora. Essa é uma das explicações, dentre muitas e muitas inúmeras, que Edgar Cayce fez quando ele atendia as pessoas em estado de auto-hipnose. Então, pratique intensamente o que ele disse, assim será verdadeiramente feliz. Pergunta número 2. Feminino, 42 anos, casada. Tenho uma filha de 3 anos que se comporta de maneira agitada quando está próxima de mim, chorando por qualquer coisa, não quer comer, não quer tomar medicação, quando precisa, não quer dormir na hora que precisa, etc. Esse comportamento não acontece quando está próximo do pai dela. Qual será a causa disso? No passado tive aborto espontâneo, tendo que me submeter a um procedimento cirúrgico. No fundo, o que está acontecendo, ela quer atenção, ela quer amor, né? Ela quer menos bronca, ela quer mais abraço, mais carinho, mais aconchego, né? Agora, um detalhe, quando você soube que estava grávida dela, você ficou feliz de verdade, de verdade. Na mesma hora, você telefonou para o seu esposo ou para os seus pais, ou você ficou feliz, mas desejou o menino. Um ou outro gera uma insatisfação, uma tristeza, né, caso tenha acontecido uma contrariedade, por exemplo, está determinado que ela vem no sexo feminino e você desejar menino, ou então não aceitar a gravidez porque achava que deveria esperar muito cedo ou por algum motivo não queria a gravidez. 1 hora por dia faça a seguinte mentalização para sua filha. Filha, eu te amo, muito obrigado. Filha, eu te amo, muito obrigado, muito obrigado. Filha, muito obrigado, muito obrigado. Vai praticando, andando, dirigindo, cozinhando, estando num transporte, vai praticando. Obrigado, filha, obrigado, 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 obrigado. Estabeleça uma meta, como disse Einstein. Determine uma meta para você. Então, estabeleça uma meta. Eu vou fazer 1 hora por dia. Obrigado, 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 filha. Você vai ver o comportamento dela, como vai mudar. Ela vai chegar perto de você, ela não vai sentir uma repulsa de chegar perto de você, porque você está com aquele sentimento de paz e harmonia. Muito obrigado, filha. Muito obrigado, muito obrigado. Faça isso toda hora que puder, todo momento que puder. Não fique brigando com ela. Tem que comer, tem que comer. Muitas vezes, excesso de preocupação, isso contraria um dos 5 desejos do ser humano. Desejo de ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Então, não se preocupe que ela tem que comer, ela vai comer normalmente, tá? Fique tranquila que ela vai atender normalmente daquilo que da liberdade que ela tem de comer ou não comer naquela hora, come depois, mas ela vai comer, com certeza. Então, é isso que você precisa entender. Por isso eu leio livros de educação, de pedagogia da Seichoné. Tem aquele livro de pedagogia da Seichoné, da Verdade da Vida, volume 25. Tem outros livros que você poderá ler do professor Keio Kanuma, Educação do Filho de Deus. Tem muitos livros fantásticos, maravilhosos. Okay? Pergunta número 3, feminino, 39 anos, casada. Meu segundo filho, de 2 anos, nasceu saudável, mas após seu primeiro aninho, foi diagnosticado com problema adenoide grave e vai precisar fazer a cirurgia. Ele também teve 2 vezes convulsões por causa da febre alta. Você saber como lidar com essa situação por meio das práticas da Seichoné, da qual eu sou praticante há mais de 15 anos. Então, não adianta você pensar no efeito, você tem que corrigir a causa. E corrigir a causa é você viver em total harmonia com seu marido. Tá? Para viver em total harmonia, é importante que haja mentalmente, mesmo não estando brigando pessoalmente, mas mentalmente no seu dia a dia, tenha muita paz, harmonia, gratidão pelo seu marido. Ele também vai passar a ter a mesma situação, mesmo sentimento com você. 2 fatores que estão correndo com o seu filho são projeção da mente dos pais. Muitas vezes vocês teimam muito um com o outro, ou não quer ouvir o outro, com aquela mente fixa no seu modo de pensar, quer que ele proceda
daquela forma, e ele também quer que proceda da forma como ele pensa. Então, os dois ficam teimando e ficam discutindo, pensando, impor o seu modo de pensar. Então, essas situações é que Cristo falou. Se alguém te bater na face direita, dê à esquerda. Pedir para dar 1000 passos, dá 1000 e mais 1000. Se pedir uma túnica, dá a quem pede e não resistais ao mal. Então, se ele disser uma coisa, né? Se ele disser a parede da casa aqui é azul e é branca, tá bom, é azul, fica quieto. E pensa, mais uma hora ele vai ver como branca, na verdade é branca. Então não adianta discutir, okay? Não adianta discutir. A divergência sempre pode ocorrer porque o ponto de vista nem sempre coincide de um com o outro, né? A infância, as vivências anteriores, tudo que ele teve é diferente da sua. Por isso que as preferências também são diferentes. Mesmo de gêmeos univitilinos, eles podem fisicamente serem iguais, mas as personalidades são diferentes devido a uma série de fatores que cada um vivenciou que não foram iguais a que o outro vivenciou. O choque emocional dos pais se projeta no filho em forma de convulsões. Então, cada vez que vocês estão em atrito mental, isso é como nuvem de carga negativa com nuvem de carga positivas, se chocam e cai o raio. O raio é exatamente aquilo que manifesta no filho em forma de doença, em forma de convulsões, tá? Então, há muitos e muitos casos, muitos relatos de pessoas que os filhos se curaram quando foi dito para que os pais devessem viver em harmonia total. Então, leiam mesmo, coloquem em prática para o bem do seu filho, para o bem de vocês, do casal. Leia o livro Lições para o Cotidiano, fala para o seu marido também ler e diga, vamos praticar o que está aqui. E procure entender, respeitar muito a opinião do outro. Então, nada de querer impor o pensamento do outro. Simplesmente ouça e você não precisa... Quando você ouve e fala, tá, você não está dizendo, você está certo. Você está dizendo, eu estou entendendo, tá, eu estou entendendo. Morreu o assunto, tá? Assim, da mesma forma que ele vai te ouvir. E, posteriormente, pode ser que ele pensa, porque você não está impondo, ele pensa, ela tem razão. Então é melhor fazer do jeito que ela está falando, porque o ponto de vista dela é melhor, o modo dela pensar está correto. Ou então, você também pode fazer o mesmo, você pode pensar, não, ele tem razão. E assim, sem choque, sem conflito, sem aquelas brigas, e isso tudo pode ser resolvido de uma forma harmoniosa. Leia a Sutra Sagrada todos os dias na cabeceira do filho, todos os dias, ok? É importante que os dois leiam, ou então alterne cada dia um ler. Ou então, cada um faça no horário, mas é importante que leiam, vendo a natureza divina do filho. Quarta pergunta, feminino, 70 anos, casada. Sou ativa da CETION há alguns anos, a escola chamou os pais dizendo que a criança tinha suspeita de autismo leve e foi conduzida de imediato para a terapia. Minha filha, antes dessa gravidez, teve um aborto espontâneo, batizou esse abortado e ofereço orações a ele, as orações para ele. Está na minha missão sagrada e no Santuário Roso. Minha filha, ao casar, está conduzindo sua família na Igreja Católica, que é a nossa origem. O que devemos fazer para o meu neto cumprir sua missão neste mundo da melhor forma possível? Estaria ele sofrendo a influência desse aborto? Pode ser que sim. Mas muitos casos de autismo foram solucionados quando os pais oraram para o filho abortado. Muitos e muitos casos da CETION, muitos, inúmeros casos. Por isso que é um fato para pensar, é um fato delicado que muitas pessoas têm certa resistência, tem certas coisas que a pessoa não se abre. Se perguntar, você fez aborto? Ela fala, não, mas ela fez. Ela fica calada, fala que não, nega, e muitas vezes para não criar um problema, como já aconteceu muitos fatos semelhantes, ok? Então, há mulheres que sofrem aborto espontâneo, mas que geram sentimento de culpa pelo que aconteceu. Por exemplo, ela começa a se culpar porque exagerou em certos movimentos, não seguiu a recomendação do médico, e fez serviço forçado, ou então usou a piscina, saltava na piscina, da mesma forma quando não era grávida, e depois ficou com aquele sentimento de culpa de ela ter causado aquele aborto espontâneo. Ocorre aborto, né? Então ocorre aborto, mas a mulher fica com sentimento de culpa porque ela pensou, eu desobedeci o que o médico me recomendou, eu desobedeci, eu exagerei, e embora seja espontâneo, fica. Há muitos casos que se manifestam nos filhos, o autismo, e o comportamento é causa do aborto na família. Então,
E muitas mães, a mãe fala, não concordo, porque eu não fiz aborto, não concordo. Tem muita gente que diz isso. Eu não concordo porque está errado essa colocação. Fala, não está errado. E muitas vezes a pessoa não sabe. Por exemplo, um caso que aconteceu, está no livro do Mestre, de uma senhora que estava claramente demonstrado que a causa era o aborto. Mas ela ficava calada, mas um dia ela acabou confessando que realmente havia cometido o aborto com o primeiro namorado que ela teve. E ninguém podia saber disso porque ela tinha medo que o marido pudesse reagir, porque ela estava muito bem casada e poderia ter uma reação do marido pedir divórcio por causa da situação e separar-se. Então ela tinha esse receio. Estava muito bem no casamento atual, mas havia esse problema. E outros casos também de pessoas que trabalhavam como motorista de caminhão e se aventuravam no meio das estradas e acabaram engravidando as pessoas, algumas meninas com quem teve relacionamento, e muitos casos aconteceram. E só que nem o pai sabe que engravidou e que tinha um filho e que foi abortado. Então a mãe muitas vezes retruca, não, mas eu não fiz, então não está vendo o todo. Mas ignora o fato que o marido, muitas vezes o marido guarda o segredo, ignora. E acha, não, eu não fiz, mas o marido mandou fazer. Tá? Tem muitos casos assim. Tá? Tem um caso que até já contei de uma pessoa que o marido tinha um comportamento e a filha de 4 anos de idade falou, eu gostaria de comprar um revólver e matar papai. Falou isso abertamente. Por que uma filha de 4 anos fala isso? Então, quando a esposa me comentou, eu falei, olha, ele tem um segredo que só ele sabe. Ele não conta para ninguém. Mas também se você falar, você fez isso, você fez aquilo, ele vai negar. Então, simplesmente dê para ele o livro Pela Paz dos Anjinhos. Ela chegou em casa e o marido falou, você falou para o seu guru? Perguntou para o seu guru, que era eu, por que eu sou assim? Por que está acontecendo tudo isso? Ele falou, ela disse, meu guru falou, guru sou eu, né? Meu guru falou que você tem um segredo que só você sabe, que é para você ler o livro Pela Paz dos Anjinhos. Aí ele começou a chorar. Falei, ele tem razão. Eu paguei um aborto para uma namorada que eu tive, paguei um aborto para minha namorada que eu tive, para que ele fizesse o aborto. Então, ele disse para uma namorada que ele teve abortar, porque ela ficou grávida dele. Então, era um segredo que ele tinha. Daí para frente, ele seguiu toda a recomendação. Ele começou a ajudar, a praticar também, pedindo perdão para o filho abortado. E aí mudou totalmente o comportamento dele. A filha, que ficava uma certa distância dele, que tinha uma certa repulsa do pai, ficou muito carinhosa, muito atenciosa, muito amorosa com o pai, ficou agarrada constantemente, um carrapato do pai. Então, é importante que faça isso. Então, diga para sua filha, quem está fazendo é a mãe, é a avó, mas a filha precisa assumir isso e fazer novamente 20, não é só mandar, eu mandei fazer oração, não é suficiente. Só mandar fazer oração não elimina aquele sentimento de culpa que ela carrega. E também o filho que está no mundo espiritual gostaria muito que a mãe fizesse isso, não fizesse uma terceirização pedindo para a avó fazer. Então é importante que a sua filha leia o livro Pela Paz dos Anjinhos, leia a Sutra Sagrada para o filho ou a filha, né? Para o bebê que está no mundo espiritual. Terminamos a primeira parte. Muito obrigado. O que pode dar mais sorte em 2025 do que passar a virada do Ano Novo na presença de Deus? Entre os dias 28 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, será realizado o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. A Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichanoe de Ibiúna, em São Paulo, será o palco de um grandioso renascimento espiritual. Os participantes obterão o preparo mental para a completa renovação com a realização
da cerimônia em memória dos antepassados no dia 31, entre outras práticas e momentos magníficos de aprendizado e contato com o sagrado. E à noite, após a ceia, haverá fogos de artifício, um espetáculo de celebração para os olhos físicos e também os da alma. Todas as atividades estão sendo preparadas para direcionar o ano vindouro para uma vida completamente nova, a vida de um verdadeiro Filho de Deus. Venha intensificar a convicção de que o ano novo será luminoso e vivido com base na conscientização da verdade. A programação também contará com atividade para resgatar os sonhos e ideais que estavam engavetados ou esquecidos, com a oportunidade de cada um traçar o seu plano de vida. Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo, de 28 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, na Academia de Ibiúna, São Paulo. Venha jubilar-se com toda a sorte do mundo para 2025, renovando sua vida ao passar o ano novo na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Muito obrigado! Muito obrigado. Vamos para a parte 2. Na parte 2, como o senhor sabe, é o estudo da verdade da vida, volume. Nós estamos no volume 37. Então, esse estudo, na realidade, não sabemos se, desconhecemos se algum outro país também faz da mesma forma o estudo da coleção A Verdade da Vida. Bom, na última aula, eu senti que foram muitas informações e não ficou claro, algumas coisas não ficaram claras. Então vamos recapitular algumas coisas, algumas passagens, para deixar bem claro e vocês entenderem uma parte tão importante, principalmente os descendentes de japoneses, que têm pais budistas, que foram criados de uma forma católica aqui, ou cristã aqui no Brasil, mas que muitas vezes tiveram alguns contatos com o budismo. Então é muito comum as pessoas terem certas. Então, mencionei uma série de coisas, porque o estudo aqui fala sobre o monge Ryonin Yasuda, que era um monge budista, mas que era adepto da Seichonoye. E fazia reuniões da Seichonoye. Então, ele era monge budista, fazia atividades budistas, mas também era um dirigente da Seichonoye. Então, como se vamos abordar o texto das sutras Hanyashingyo e Amida-kyo, que são sutras budistas, para as pessoas que são cristãs, católicos, evangélicos, para que entendam melhor e não se sintam totalmente fora, como peixe fora da água. Então vamos explicar melhor sobre isso, para que eliminem toda qualquer resistência inconsciente que a pessoa possa ter. Então é muito comum as pessoas terem certa resistência religiosa quando se trata de outros ensinamentos. Isso não sei o quê. Mesmo os antepassados também, o próprio mestre cita que alguns muitas vezes não aceitam a sutra, falam, não é da minha religião, não é do quê. Então, por isso que é importante, antes da sutra, quem está iniciando agora, explicar para os antepassados. Olha, a Seichonoye não é seita do budismo, nem do shintoísmo, nem nada. Seichonoye é um ensinamento que nasceu por inspiração divina, que explica a própria religião, que os senhores professavam enquanto estavam na Terra, tudo isso, explicando tudo isso. E se eles eram católicos fervorosos até antes da leitura da sutra, é bom que leia, que faça a oração Pai Nosso. Okay? É importante que faça alguma oração das religiões tradicionais dele. Isso fará com que aquela barreira se rompa e eles possam ouvir, entender, absorver a verdade realmente e com isso se libertarem de todo e qualquer sofrimento. Na década de 70, a Seichonoye, na parte de divulgação em português, que estava crescendo muito, muito rapidamente. E conversei com, tanto assim, que, para que vocês tenham uma ideia, a Academia de Ibiúna estava sempre lotada, e era quase toda semana seminário na Academia de Ibiúna. Seminário de 2 dias, seminário de 3 dias, seminário de 4 dias, e sempre cheia. E na ocasião,
eu conversei com muitas pessoas, eu já fazia palestras lá, e algumas disseram que encontrou na Seitonê tudo que queria, tudo que precisava, que se libertar de muito sofrimento. Só uma coisinha que eles sentiam uma coisa assim, um enrosco, para assim dizer. É quando abordava o assunto da reencarnação. Tinham dificuldade de entender reencarnação. Mas, aprofundando o ensinamento da Seitonê, lendo as explicações do volume 9, que é a explicação sobre o mundo espiritual, sobre os estágios que há entre os espíritos, os níveis espirituais, sobre as cores, sobre o comportamento, como se comporta o espírito que está no primeiro estágio, como se comporta os que estão no segundo estágio, no momento, e tudo isso, nós estudando, a pessoa foi entendendo que a vida aqui na Terra não tem somente uma escola, ou seja, não basta reencarnar uma vez só pensando que vai entender tudo. Da mesma forma, todas as escolas têm várias classes, né? Quem está no primeiro passa para o segundo, passa para o terceiro, e assim vai avançando. Então, da mesma forma, a vida também é assim, não é possível entender tudo numa encarnação só. Quando entenderam, então, foram aprendendo, entendendo e absorvendo mais ainda o ensinamento. E tudo isso faz com que a pessoa possa entender melhor. Então, vamos lá. A Verdade da Vida, volume 37, na página 171, e aqui existe uma parte exatamente que nós estamos mencionando. Dia 14 de junho, o senhor Ryonin Yasuda, senhor Ryonin Yasuda, monge budista, aqui que nós dissemos, né? E então ele mandou, diz o mestre, ele mandou-me a tradução da Sutra Hanya Shingyo Parajanam Paramitam Sutra. Parajanam, entre parênteses, Parajanam Paramitam Sutra, é uma expressão que é da linguagem, do idioma que Buda falava, que era o sânscrito, ou, conforme dissemos, falava Pali e sânscrito também. Sânscrito é uma linguagem muito semelhante, então, e ficou registrado mais como pelo sânscrito. E o sânscrito hoje é uma língua morta. Então, Parajanam Paramitam Sutra é depois o que um monge budista traduziu para Hanya Shingyo. Quero transcrever aqui a tua tradução. Não considero perfeita, mas vou inseri-la aqui na guisa de informação. Então, mencionei na semana passada sobre algumas pessoas que perderam a barreira, até se aprofundaram, e muitos deles que se aprofundaram se tornaram até professores, preletores da Seitonê, foram padres ou foram pastores da igreja evangélica. Então, muitos casos, o caso que eu citei, um deles foi o do padre Lauro Trevisan, lá do Rio Grande do Sul, que ele disse abertamente nos seus livros que quem o fez despertar para a verdade, entender a verdade, ele disse, foi o mestre Masaharu Taniguchi. Uma ocasião eu estava em Goiânia, querida Goiânia, e estava orientando uma convenção dos educadores. E num outro salão estava o padre Lauro Trevisan fazendo uma atividade, e no intervalo da atividade que ele estava fazendo, ele disse, aqui no nosso vizinho, aqui no salão vizinho, está tendo uma atividade da Seitonê. No intervalo, dê um pulo lá e veja lá alguns livros maravilhosos que vocês poderão encontrar. Foi quando eu notei que, de repente, no intervalo da atividade da convenção, apareceram um monte de pessoas que não estavam participando da convenção, era do salão vizinho. É que o padre lá, o Trevisan, falou para o pessoal, vá lá que vocês vão encontrar livros maravilhosos. E também falei outros casos, também citado, que citei outros casos também do padre que terminou a missa antes de fazer o sermão. Ele falou, hoje eu não vou fazer o sermão, e convidou um pretor que estava presente para fazer o sermão. E esse pretor, para retribuir a gentileza do padre, convidou para que ele fizesse visita na associação local na qual ele era presidente, e decorrido de algum tempo ele notou que estava lá sentado o padre lendo a sutra, uma sutra bem surrada que ele tinha lido muitas vezes, e ele reconheceu o padre e convidou o padre para fazer a palestra naquele dia. E o padre fez uma palestra puramente como está no ensinamento da Seitonê, sem falar que o homem é pecador, sem falar que o homem é filho do pecado, falando que o homem é filho de Deus. Tudo isso ele foi
Foi o que ele mencionou. O importante é que nós entendamos o seguinte: Seichonoye não é seita de nenhuma religião. De Buda nasceu o budismo, de Cristo, cristianismo, de Shinto, shintoísmo, de espírita, espiritismo. Seichonoye não tem sufixo ismo, por isso Seichonoye não é vinculada em uma seita. Ela nasceu por inspiração divina que o mestre Masaru Taniguchi recebeu, mas ela explica todas as religiões, né? Budismo, shintoísmo, cristianismo, espiritismo, explica a pedagogia, parapedagogia, outras coisas a mais. Lembrei no fato que aconteceu, já faz uns 30 e poucos anos, um jovem estava participando de um evento religioso, onde as pessoas ficavam em torno, é um evento religioso cristão, e ficavam ao redor de uma mesa, todos ao redor de uma mesa, e diminuíram a luminosidade. Aí a pessoa que estava conduzindo disse: deixem a mente à vontade, deixa que flua normalmente, sem pensar em nada. Passado algum tempo, as luzes acenderam e essa pessoa disse: agora cada um vai descrever o que vocês sentiram, o que vocês viram. Aí um jovem que estava lá participando, ele disse o seguinte: apareceu um senhor, cabelos brancos, e me disse assim: seu lugar não é aqui, seu lugar é esse, e me mostrou um salão enorme. Passado um tempo, quase que um mês seguinte, ele foi participar de uma atividade da Seichonoye. Aí o pretor disse: a Seichonoye é igual um salão grande, enorme, onde na parte externa tem na porta com uma placa escrito Shintoísmo, outra placa escrito cristãos, outra placa escrito budistas, outra placa escrito espíritas. Onde quem é espírita entra pela porta do espiritismo, quem é budista entra pela porta do budismo, quem é cristão entra pela porta do cristianismo. E dentro onde todos estudam a verdade, a verdade é uma só, né? A verdade é uma só, Deus é um só existe um Criador, a verdade é uma só. Mas diz que Buda explicou palavras diferentes de Cristo, porque a época é diferente. 600 anos antes de Cristo, região diferente, costume diferente, é lógico que usaria palavras diferentes. Se hoje mesmo, que eu gosto de sempre mencionar esse exemplo, se Pero Vaz Caminha escrevesse a carta hoje, não escrevia da forma como ele escreveu. Se vocês entram no Google, escrevem lá, carta de Pero Vaz Caminha, tentem ler na íntegra tudo que ele escreveu. 40% não vai ser possível entender, assimilar o que ele escreveu, porque a linguagem mudou, né? Vai mudando. É mesmo o português nosso, é um português, mas as palavras vão sofrendo transformações. Por isso que aqui no texto, da verdade 37, o mestre diz: ele me mandou, falando do monge Ryonin, ele me mandou a tradução da Sutta Hanyashingyo em linguagem atual. Por isso que essa linguagem atual, o mundo inteiro teve essas transformações. Tá? Só para que tenha uma ideia, quando eu fui no Japão pela primeira vez, fui com o professor Fumio, hoje nosso presidente doutrinário, e aí quando eu falei Benjo em japonês clássico, antigo, tradicional, era toalete. Aí a turma riu, falando: não se fala mais Benjo. Isso, até os jovens não conhecem o que é a palavra Benjo. É toire. Aí eu pedi um caderno, falei: tem um chomen, japonês clássico antigo, era chomen é caderno. O pessoal riu também, falando: não, agora é noto. Ou seja, inglesaram muitas palavras que eram tradicionalmente japonesas. Então, todas essas transformações ocorrem. Voltando ao assunto do rapaz, então ele foi assistir uma palestra, e na palestra o palestrante disse: Seichonoye é como um salão com várias portas, onde cada um com essa palavra cristã, e cada um entra na sua parte. Isso que quando ele lembrou daquela passagem que aconteceu naquele evento que ele teve, que o Senhor apareceu e falou: seu lugar não é aqui, seu lugar é esse, mostrou, que era exatamente a Seichonoye. Foi aproximadamente em 1967, aconteceu um fato, estavam iniciando,
muito modestamente iniciando o movimento da Seichonen no Brasil, 67, 66 mais ou menos. Naquela época só tinha um livro traduzido em português, 4, 5 revistas da Acendedor, naquele Acendedor, e minha mãe e eu conduzíamos uma associação pequena onde nós morávamos. Era o início da divulgação em português, né? Mas foi mais ou menos nessa época que um senhor médico foi até a sede central falar com o responsável da Seichonen. Ele carregava esse livro aqui, Educação Divina e Treinamento Espiritual da Humanidade. Quem tiver esse livro é relíquia. Se você encontrar no sebo, é relíquia, não tem mais, tá? Na realidade, esse livro é uma compilação da Verdade da Vida, volume junto, são 2 juntos, volume 13 e 14, e mais algumas outras coisas mais, ok? E foi o primeiro livro em português. Ele foi com esse livro e, falando com o diretor-presidente, se não me engano, ele disse: vocês são egoístas. Ele disse: vocês são egoístas. O professor Seichonen falou: por que egoísta? Vocês têm um ensinamento tão fantástico como esse, por que só ficam entre vocês? Por que vocês não divulgam? Para que nós, brasileiros, possamos usufruir dessa preciosidade. Aí esse professor falou: temos dificuldades. Primeiro, porque traduzir o livro da Seichonen é muito difícil. Traduzir do japonês é muito difícil. Primeiro, não é simplesmente uma tradução como se fosse um noticiário. Quem vai traduzir tem que conhecer o ensinamento da Seichonen também. Por exemplo, uma vez a Seichonen contratou um tradutor e quando foram revisar o que ele havia traduzido, o texto que o mestre escreveu: o homem não morre. Ele traduziu: o homem morre. Porque falou: aqui está errado. Então ele corrigiu, está errado. Mas o mestre estava falando que o homem é vida e a vida não morre. É nesse sentido. Mas o tradutor, que não conhecia nada do ensinamento, foi mudando algumas palavras por sua própria, por seu próprio conceito, seu próprio pensamento. Então, exatamente foi um dos fatos que aconteceu com esse senhor médico. Ele havia lido 260 vezes este livro. Para um cristão é bom conhecer o budismo? Sim, é bom, porque sempre, muitas vezes, algumas palavras, ele vai entender melhor, vai reforçar melhor a compreensão que ele teve um texto no budismo lendo o livro do cristianismo, ou então do cristianismo que vai ler algum texto do budismo. Então, sem aquele preconceito, pode-se entender melhor. Então, muitas vezes a pessoa não entende, por exemplo, um budista que fala tudo é projeção da mente, tudo é projeção da mente, quando ele começa a entender o cristianismo, aquilo que Cristo disse: conforme cresce, assim será. Conforme cresce, assim será, significa o quê? Aquilo que está na sua mente que projeta. Conforme cresce, assim será. Em outras palavras, tudo é projeção da mente. É aí que ele vai entender, reforçar a compreensão de que tudo é projeção da mente. Esse é um exemplo. Continua. Eu mesmo, quando criança, participei de reuniões de crianças da Seichonen na escola. Uma vez por mês tinha aula de catecismo. Então, somente aqueles alunos que eram evangélicos que tinham direito de se retirar da sala esperando a aula de catecismo terminar. Então, ouvimos, aprender, mas em paralelo eu participava das reuniões de crianças da Seichonen. E por esse fato aqui, muitas coisas que eu aprendi, que eu ouvia a pessoa que dava aula de catecismo falar, como depois fui percebendo como que realmente muitos fatos a pessoa como criança registra e acredita que nós somos, porque Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso, então eles pecaram, então nós somos filhos descendentes de Adão e Eva, por isso nós somos pecadores também, e outras coisas mais. Então, voltando para a Verdade da Vida, 37, dia 14 de junho. Conforme dissemos semana passada, o professor Shibuya comentou que o budismo tem várias seitas, muitas seitas. É lógico, sim. No cristianismo tem também várias ramificações do cristianismo, né? Tem várias igrejas do cristianismo, não somente católica, mas tem várias outras, congregação cristã e muitas outras, né? Que estão ligadas ao cristianismo. E do budismo tem muito mais também, porque o budismo veio quase cerca de 600 anos antes de Cristo.
Embora Buda também veio não com o objetivo de formar uma religião, nem Cristo também veio com o objetivo de formar uma religião. Ele disse que veio para, Cristo disse, eu vim para completar as leis. E muitas vezes ele chamou a atenção dos escribas e fariseus. E vocês precisam praticar o que estão falando. Né? Mas os escribas e fariseus não eram muito metódicos, e falavam bonito, mas não praticavam o que falavam. E Cristo fala, ouça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem, porque eles não praticam nada do que eles falam. Importante, eu vim para ensinar vocês a praticar a verdade, praticar o ensinamento. Tá? Por isso que Cristo disse, guardai os mandamentos. E também mencionamos que o idioma que Buda falava era o Pali, e que era similar ao sânscrito. E a própria palavra karma vem do sânscrito, que hoje é uma língua morta, conforme nós dissemos. E também dizem que Buda falava o Magadhi, ou Magadhi, não sei como se pronuncia, que era um dialeto onde ele nasceu. Então é muito comum, país antigo, ter muitos dialetos. E naquela região onde Buda nasceu, há mais de 1000 dialetos, cerca de 1.200 que eles calculam. E Cristo falava qual? Falava o aramaico e também falava o hebraico. E que Jesus havia aprendido quando estudou numa escola, numa sinagoga. E dizem também que Cristo falava grego. Então, essas informações, ninguém tem uma informação muito precisa porque não constam nos evangelhos. E poucas pessoas escreviam tudo e não tinha gravador, não tinha nada disso. Então, muitas coisas preciosas, maravilhosas que ele falou também se perderam. Então, voltando ao assunto da verdade da vida, 37, sobre Hanyan Shingo. O monge budista, também, conforme disse, era profundo estudioso da Seichonue. E Hanyan Shingyo é a tradução da Sutra Prajanamparamitam Sutra. Prajanamparamitam Sutra é em sânscrito. Em sânscrito, e a palavra Prajanam significa sabedoria. Sabedoria superior. Sabedoria superior significa o seguinte: é sabedoria e não conhecimento cultural e intelectual. Tem pessoas que pensam que tem todo o conhecimento porque é muito intelectual, mas não tem sabedoria. O exemplo que nós estudamos, na verdade, da vida, volume 9, quando o senhor Corneille entregou um objeto para a reina localizar a pessoa que foi dona daquele objeto lá no mundo espiritual. E ela não conseguia localizá-lo. E depois ela teve a informação. Ela estava em estado de auto-hipnose, mas ela respondia normalmente aquilo que o espírito grandioso chamado Veterini falava e o que o senhor Corneille, que era o chefe dela aqui na Terra, falava. Então ela ficava no meio, por isso que é médium, ficava no meio entre o mundo espiritual e o mundo terrenal. Esse médium fazia a tradução. Aí ela disse o seguinte: já entendi, não encontro esse homem porque ele está dormindo. Aí quando o senhor Corneille disse o seguinte, falou para o senhor Veterini, mas faz 30 anos que ele morreu, ainda está dormindo. Aí a resposta em palavras assim, vou simplificar em palavras bem práticas, e a resposta de Veterini: ele tinha um bom corpo, ou seja, ele era inteligente. Por isso que o seu Corneille falou, mas ele era um intelectual muito famoso aqui na França, um grande intelectual. Foi quando o Veterini falou, mas ele tinha o corpo muito bom, ou seja, ele é inteligente, mas tinha conhecimento somente intelectual, mas não tinha sabedoria da vida, não tinha conhecimento da verdade. Por isso que quando chegou no mundo espiritual, ele não conhecia nada de onde ele estava, o que estava fazendo, ele estava dormindo. Ou seja, o grau de conscientização dele, de saber que deixou o corpo carnal, era bem baixo. Ou seja, em outras palavras, era um espírito que estava nas primeiras encarnações, né, a terceira ou quarta encarnação, então não tinha uma amplitude, um conhecimento global. Por isso que é importante a encarnação, que pouco a pouco a pessoa vai entendendo muitas coisas. E, então, voltando ao assunto,
sobre a sabedoria, né? Conforme dissemos. Então, a sabedoria é a verdade que veio dos céus. É diferente do conhecimento intelectual. Para Janã, que vem além do simples conhecimento, a inteligência da sabedoria. Por isso que na Sutra nós temos capítulo sabedoria, e não capítulo intelectual, sabedoria. Então, essa sabedoria é a verdade que liberta, disse Jesus Cristo. O Cristo poderia até ter dito, conhecereis, se vocês adquirirem sabedoria, ter mais sabedoria, a sabedoria da verdade vai te libertar. Ou seja, a verdade é a sabedoria é a luz de Deus e a luz é a verdade. Né? Se lendo a Sutra, você vai entender. Deus é sabedoria e o homem também é sabedoria. Ou seja, nós também, no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe a vida de Deus e a vida de Deus é perfeita. Então, nós também temos essa sabedoria. Então, fazer manifestar, fazer compreender e conscientizar e entender essa verdade é subjetivo da nossa vinda aqui na face da Terra, gradativamente entendendo, ou seja, conhecer a si próprio, conhecer a si próprio. Conheça-te a ti mesmo é um ponto importante para a nossa evolução espiritual. E não conhecer apenas você, nome, peso, altura, não, isso é o lado físico, mas conhecer a sua vida, que a sua vida é uma vida sublime, estudar, entender cada vez mais. É o que vocês estão fazendo, assistindo essas aulas, ok? Então, continuando. Aqui inicia-se com a palavra Kanzeon Bosatsu, né? Então, se vocês pegam aqui diz o seguinte, início da Sutra, Hannya Shingyo. Kanzeon Bosatsu, Deus da Misericórdia, adquiriu a sabedoria de Hannya para Janã. Aí, o próprio professor Masanobu Taniguchi, ele falou, quando ele esteve a penúltima vez no Brasil, ou última vez, que deu aquela aula sobre os 3 pilares da Seichonoye. Então ele falou que explicou, a uma outra hora nós vamos explicar sobre isso, sobre Bodhisattva, que reflete o som do mundo, que é uma tradução mais atual que o professor Masanobu achou para a palavra Kanzeon Bosatsu. Mas vamos aqui na Sutra Verdade e Orações, volume 1, página 33, oração para louvar Kanzeon Bosatsu. Aqui nós vamos entender melhor o que significa. Aqui diz, este mundo é o lugar onde se expressa e se realiza a força sábia e misericordiosa de Kanzeon Bosatsu, Avalokitesvara, divindade budista. Kanzeon Bosatsu é o nome próprio de Bodhisattva, simboliza o grande amor de Deus. Olha, aqui está um detalhe que o budismo não fala Deus, fala Buda, ou fala Amitabha, mas Buda, todo iluminado é Buda. Buda mesmo, Buda, né, não era o nome dele também não era, embora seja dito Shakyamuni também na verdade é um tipo de um apelido, né, porque o nome dele era Siddhartha Gautama. E Shakyamuni dizem que é a tradução da unificação da palavra iluminado da tribo Sakyamuni, iluminado da tribo Sakya. Bom, importante é o seguinte, aqui diz, este mundo é o lugar onde se expressa e realiza a força sábia e misericordiosa de Kanzeon Bosatsu, Avalokitesvara, divindade budista. Kanzeon Bosatsu não é o nome próprio de um Bodhisattva. Então, Bodhisattva, depois nós vamos estudar também, que para os cristãos, anjos, vamos entender como anjos, né? Anjos. E anjos têm várias hierarquias, vários níveis, né? E a hierarquia, serafim, querubim, tem vários níveis. Então, para nós cristãos, vamos entender como anjos, né? Anjos de um nível bem elevado. Não é o nome próprio de um Bodhisattva. Simboliza o grande amor de Deus, a força simboliza o grande amor de Deus, simboliza a força misteriosa, simboliza a lei da mente que preenche o universo. Kanzeon é o grande amor de Deus que percebe as vibrações mentais da humanidade, Zeon, para salvá-la, ou seja, comunicação mental. Um capta o que o outro pensa, ok? E manifesta-se assumindo diferentes figuras, manifestando diferentes figuras com o estado mental das pessoas. Por isso se diz, Buda assume 33 feições diferentes para nos salvar. O fato de Deus nos manifestar como lei da mente, diferentes imagens conforme a mente dos homens, constitui a prova de seu grande amor. Lendo pouco a pouco nós vamos entender melhor.
Kanzeon Bosatsu aparece sob diferentes feições e nos prega sermões de salvação. Aparece sob diferentes feições e nos prega diferentes sermões de salvação. A ondulação das montanhas, das nuvens flutuando no céu, o rumor dos ventos, o murmúrio das águas que correm, tudo são sermões misericordiosos de Kanzeon Bosatsu. Ouça quem tiver ouvidos na mente, veja quem tem olhos na mente. Kanzeon Bosatsu manifesta-se como pessoas que nos cercam na vida cotidiana. Uma pessoa que nos parece maldosa é uma das manifestações de Kanzeon Bosatsu que nos está mostrando alguma maldade que está escondida em algum canto da nossa mente. Estão percebendo? Por isso que ele falou que não é nome próprio, é a atuação da mente, das mentes que se comunicam. Então, aquilo que o mestre escreveu, se você for tratado friamente por alguém, é porque você está sendo frio com alguém. Então, alguma frieza com alguma pessoa lá no cantinho do seu inconsciente está marcado, estará registrado. Então, aparece essa pessoa assim. Então, exatamente, essa pessoa começa a entender que aquele tratamento que você está recebendo, porque você está sendo assim. Então, você chega, por exemplo, no local e foi atendido um tanto friamente, ou então foi atendido... mal atendido, a pessoa não foi atenciosa com você. Aí você vai ver que você não está sendo atenciosa com alguém, você não está sendo atencioso com alguém. Pode ser que seja em casa, pode ser que você está sendo um pouco frio, porque pode ser que você está ressentido e não está dando aquela atenção, não está olhando, não está cumprimentando, não está dando bom dia, com aquela alegria, com aquele amor, bom dia. Você vai dar dia, sempre fala bom dia por falar, mas não é um bom dia cujo significado é desejo de que você tenha um bom dia, desejo que o seu dia seja maravilhoso, seja um dia excelente. É nesse sentido que dizemos bom dia, boa tarde, que você tenha uma boa tarde. Mas só falando bom dia, somente formalmente, mas sem aquele amor. Então, seja mais atencioso com todas as pessoas. Então, dentro disso ser atencioso, verifica, analisar mais. Quanta atenção que nós recebemos. Quantas vezes nós estamos ingratos em não reconhecer aquilo que fizeram para nós. Então, da mesma forma, há muitas pessoas que reclamam dos pais, mas nunca pararam para pensar. Minha mãe trocou a fralda quando era pequena, nunca reclamava, nunca falava que nojo. Muitas vezes eu chorava de noite, minha mãe levantava, meu pai levantava, eu os acordava no meio da noite, eles tinham que trabalhar no dia seguinte, mas todas essas coisas nós não paramos para pensar. Quantas coisas maravilhosas. Quantas vezes os pais deixaram de comer uma coisa para dar para os filhos. Eu lembro uma fase da minha infância, uma fase um pouco apertada, aí meu irmão falou para minha mãe, mãe, compra batata doce. Minha mãe, ela fazia costuras para poder ajudar no orçamento de casa. Ela falou, tá. No dia seguinte tinha 3 batatas doces, um para cada filho. Aí meu irmão falou, mamãe, já comeu? Minha mãe fez, Eu percebi, ela não comeu. Não comeu para os filhos comerem. Mas é assim o coração da mãe. Não come para que os filhos comam, né? Então, esse é o amor que muitas vezes os filhos não reconhecem, por isso que sentimos de gratidão. Então, obrigado, mamãe. Ser mais atencioso para quem tem os pais vivos. Agradeça, faça de tudo para que os pais fiquem felizes, da mesma forma que eles ficaram felizes quando você nasceu. Compensa, vale a pena e você sentirá uma alegria, uma paz interior. Muito obrigado. O evento que abre todos os caminhos tem dia e hora para acontecer bem pertinho da sua casa e você é o nosso convidado. Seminário da Luz 2024. Prosperidade, saúde e felicidade em suas mãos. Abra sua mente e seu coração para encontrar soluções para os diversos desafios do dia a dia e viver uma nova vida que realmente vale a pena. Um dia de grandes ensinamentos que proporcionam o despertar para a nossa natureza divina de filhos de Deus. Através dos estudos dos ensinamentos, muitas pessoas têm resolvido questões ligadas à saúde, à prosperidade e à harmonia familiar
E esta oportunidade está diante de você, pois você também pode ter uma vida mais feliz. Neste dia também realizaremos a prática da meditação Shin-Sokan de oração mútua, através da qual todos se sintonizam com as ondas de salvação de Deus, orando uns pelos outros. Nesse momento, tanto os presentes quanto quem receberá as orações à distância manifestam graças de toda a ordem, tais como curas e solução dos mais variados problemas. Seminário da Luz 2024. Prosperidade, saúde e felicidade em suas mãos.